E aí, torcedor tricolor, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O cenário do futebol brasileiro está prestes a viver uma reviravolta que pode mexer com as estruturas dos grandes clubes. A mais recente especulação no mercado da bola envolve um nome de peso: Edinson Cavani, atacante uruguaio que marcou história no Paris Saint-Germain, está na mira do Fluminense. Mas o que pode transformar essa notícia em algo ainda mais fascinante é o fato de que o técnico do tricolor carioca, Mano Menezes, está à frente dessa possível contratação. Uma união entre um dos maiores atacantes da última década e um dos estrategistas mais respeitados do futebol brasileiro pode ser a chave para um novo capítulo de glórias no Fluminense. O próprio Cavani. Depois de uma carreira vitoriosa na Europa, incluindo passagens pelo PSG e Manchester United, deixou claro em algumas entrevistas que está aberto a novas experiências. O Brasil, por sua vez, se apresenta como um destino atrativo para um jogador que tem mais de 350 gols marcados na Europa e que busca desafios diferentes. O Fluminense, que vem consolidando uma equipe competitiva sob o comando de Mano Menezes, surge como uma opção viável e atraente para o uruguaio. Mano Menezes, por sua vez, tem se destacado pela sua capacidade de montar equipes equilibradas e por extrair o máximo de seus jogadores. Sua experiência tanto no Brasil quanto em competições internacionais fez com que o Fluminense se tornasse um time respeitado, com ambições de brigar pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro e alcançar o topo de outras competições. Cavani, ao lado de jogadores como Germancano e João Arias, poderia formar um ataque devastador, colocando o tricolor em uma posição de destaque. No entanto, a possível chegada do atacante uruguaio não é um mero capricho. O Fluminense tem demonstrado um planejamento sólido para o futuro, com a ideia de conquistar títulos importantes e reforçar seu elenco com peças de qualidade internacional. Cavani, com sua vasta experiência em competições como a Liga dos Campeões, seria o tipo de reforço capaz de elevar o nível técnico da equipe e, quem sabe, coroar uma temporada histórica. Para Cavani, a mudança para o Brasil pode ser vista como uma forma de encerrar sua carreira com um grande desafio, mas também com um impacto imediato. A paixão dos torcedores brasileiros, o futebol dinâmico e a possibilidade de ser um ícone em um dos clubes mais tradicionais do país são fatores que podem pescar sua decisão. O Fluminense, por sua vez, não esconde o desejo de ver um jogador do nível de Cavani em seu elenco, e o mercado brasileiro tem se mostrado cada vez mais receptivo a craques internacionais. Se confirmada, a contratação de Cavani será mais do que uma simples transação de mercado. Será uma afirmação de que o Fluminense quer se consolidar como uma potência no futebol brasileiro, capaz de atrair astros internacionais e lutar pelo título de grandes torneios. A união entre Mano Menezes e Cavani, duas figuras de peso. No esporte, poderá trazer ao tricolor não apenas gols, mas uma nova era de conquistas. A torcida do Fluminense, que já se acostumou a ver grandes nomes no Maracanã, agora sonha com a presença do uruguaio no time. Cavani, com sua presença diária e sua habilidade única, poderia ser o jogador que faltava para transformar o Fluminense em uma verdadeira máquina de gols. Sua experiência em grandes clubes europeus é algo que Mano Menezes sabe muito bem aproveitar, já que o técnico tem a capacidade de integrar estrelas a uma filosofia de jogo coletiva e eficiente. Mas não será uma negociação simples. Cavani é um jogador de altíssimo nível e, como tal, sua chegada ao Brasil exigirá um esforço financeiro considerável por parte do Fluminense. A questão salarial, o tempo de contrato e até as condições de adaptação do jogador ao futebol brasileiro são fatores que terão que ser cuidadosamente negociados. O Fluminense, no entanto, já demonstrou em outras ocasiões que tem a capacidade de realizar grandes negócios e atrair jogadores internacionais. Outro ponto que deve ser considerado é o impacto da chegada de Cavani dentro do elenco. Com uma equipe já bem estruturada e com alguns jogadores em ascensão, Mano Menezes terá que integrar o uruguaio de forma inteligente, sem desestabilizar o grupo. Isso pode ser um desafio,
Mas é exatamente isso que torna o trabalho do técnico tão importante. A habilidade de Mano em adaptar os jogadores ao estilo de jogo do time será essencial para fazer com que Cavani se encaixe da melhor forma possível. Cavani também traz consigo uma mentalidade vencedora, algo que o Fluminense tem buscado nos últimos anos. Seu histórico vitorioso, com títulos importantes e recordes de gols, pode inspirar os mais jovens do elenco tricolor a elevar o seu nível. A experiência de um jogador como Cavani, que passou por tantas fases diferentes do futebol europeu, será valiosa não só dentro de campo, mas também no vestiário. Para o Fluminense, essa possível contratação representa uma tentativa de dar o próximo passo em sua busca por títulos e reconhecimento internacional. Embora o futebol brasileiro ainda seja uma grande vitrine para jogadores de renome, a presença de Cavani no Fluminense certamente chamaria a atenção de outros atletas, atraindo ainda mais qualidade para o clube. Se Cavani realmente decidir vestir as cores do Fluminense, o clube estará se preparando para uma nova era. O ataque tricolor, já formado por peças importantes como Cano e Arias, ganharia um reforço de peso que promete fazer história no Brasil. A chegada de Cavani ao Fluminense também coloca um ponto final nas especulações sobre a equipe e marca o início de um ciclo vitorioso para o clube carioca. O impacto da chegada de Cavani, juntamente com Mano Menezes, será sentido em todos os cantos do Rio de Janeiro. A expectativa é de que o Fluminense se torne uma das equipes mais temidas do futebol brasileiro e, quem sabe, conquiste a tão sonhada Copa Libertadores. O futuro está se desenhando de forma empolgante para o tricolor e a presença de Cavani no time seria um divisor de águas. Agora, o Fluminense tem um desafio pela frente: garantir que essa contratação se concretize. Mas com o elenco forte e a liderança de Mano Menezes, a chegada de Edinson Cavani não parece ser apenas um sonho distante, mas uma possibilidade cada vez mais próxima de virar realidade. O que antes parecia uma simples especulação, agora começa a ganhar contornos mais sólidos e o Maracanã já se prepara para um futuro com o uruguaio em seu gramado. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A chegada de Edinson Cavani ao Fluminense não é apenas uma possibilidade empolgante para o clube, mas também uma jogada de marketing inteligente. A negociação com o atacante uruguaio não seria apenas sobre a qualidade técnica que ele poderia agregar ao time, mas também sobre o retorno de imagem e visibilidade que traria ao clube. Cavani é um nome que transcende fronteiras, e sua contratação colocaria o Fluminense na vitrine internacional, atraindo não apenas novos torcedores, mas também investidores, patrocinadores e parceiros comerciais. A presença do uruguaio no Fluminense certamente abriria portas para o clube expandir sua marca e aumentar sua presença no mercado global. No plano esportivo, Cavani é a resposta para um Fluminense que já apresenta uma base sólida, mas ainda busca aquela peça de impacto capaz de fazer a diferença nas grandes competições. Sua chegada poderia equilibrar ainda mais o elenco, que já conta com uma defesa firme e meio-campo competente, mas carecia de um artilheiro que conseguisse decidir em momentos decisivos. Com um histórico de mais de 350 gols em sua carreira, Cavani tem todas as credenciais para ser o goleador que o Fluminense precisa para brigar pelo título da Libertadores e garantir uma campanha sólida no Campeonato Brasileiro. Outro fator que deve ser considerado é o impacto psicológico que Cavani pode gerar dentro do vestiário. Jogadores de sua estatura costumam ser líderes naturais, e o uruguaio tem uma grande capacidade de influenciar seus companheiros, tanto dentro quanto fora de campo. Sua mentalidade vencedora e seu espírito de liderança podem ser cruciais para a formação de uma equipe que acredita na vitória em todas as circunstâncias. A relação que Cavani poderá estabelecer com jogadores, como Cano, Arias e outros, será essencial para criar uma união no elenco, levando o Fluminense a novos patamares. Embora o futebol brasileiro tenha sido tradicionalmente visto como um campo de descobertas de novos talentos, a contratação de Cavani é uma sinalização clara de que os clubes nacionais estão buscando, cada vez mais, reforços de peso para competir com os gigantes do continente.
A presença de Cavani no Fluminense, junto com Mano Menezes, poderia alterar o equilíbrio da competição, principalmente em torneios internacionais. O Fluminense estaria, portanto, se colocando como um verdadeiro candidato ao título da Libertadores, não só pelo elenco, mas pela qualidade indiscutível do seu atacante. Podem pescar sua decisão. O Fluminense, por sua vez, não esconde o desejo de ver um jogador do nível de Cavani em seu elenco, e o mercado brasileiro tem se mostrado cada vez mais receptivo a craques internacionais. Se confirmada, a contratação de Cavani será mais do que uma simples transação de... O modelo de jogo de Mano Menezes também é uma vantagem para Cavani. O técnico brasileiro tem se destacado pela forma inteligente com que ajusta suas equipes de acordo com o adversário, e a habilidade do atacante uruguaio em se movimentar, sem a bola, e sua inteligência para criar espaços, seria um trunfo importante nesse sistema. Cavani, com sua movimentação dinâmica e capacidade de finalizar com ambos os pés, se encaixaria perfeitamente na proposta de jogo do treinador, criando um ataque mais imprevisível e difícil de ser marcado. Além disso, a chegada de Cavani pode ser vista como uma afirmação do projeto a longo prazo do Fluminense. O clube tem se renovado a cada temporada, com investimentos em infraestrutura e na montagem de uma equipe competitiva. A vinda de Cavani seria a concretização de um sonho do Fluminense de voltar a ser uma potência no futebol nacional e internacional. O impacto da contratação no ambiente do clube seria sentido imediatamente, e a busca por títulos passaria a ser uma prioridade ainda mais evidente. Para a torcida do Fluminense, a chegada de Cavani seria um marco na história do clube. O Maracanã, estádio que já viu grandes conquistas do Fluminense, agora teria o privilégio de abrigar um jogador de renome mundial. A emoção de ver um atleta da estatura de Cavani com a camisa tricolor, disputando a Libertadores e outros campeonatos importantes, seria algo difícil de imaginar para muitos torcedores que apenas sonhavam com uma contratação de peso como essa. Em termos de desenvolvimento da base do Fluminense, a presença de Cavani também teria um impacto positivo. A estrutura do clube, que sempre deu grande ênfase à formação de jovens talentos, se beneficiaria imensamente com a interação entre os jogadores mais experientes e os novatos. Cavani seria uma referência para os jovens da base, que teriam a oportunidade de aprender com um dos maiores atacantes da história recente do futebol mundial. Isso poderia resultar em um clube ainda mais forte no futuro, com uma mistura de talentos internacionais e locais. Embora a negociação envolva alguns desafios, como o custo de um jogador desse calibre e as adaptações necessárias para que ele se adapte ao futebol brasileiro, é inegável que a chegada de Cavani traria um impacto positivo em diversos aspectos para o Fluminense. O clube se fortaleceria não só tecnicamente, mas também em termos de visibilidade e prestígio. A possibilidade de ver Cavani no Fluminense é um reflexo do grande crescimento do clube e do desejo de construir um legado duradouro no futebol brasileiro. No aspecto tático, Mano Menezes pode se beneficiar de uma variedade de opções ao usar Cavani em diferentes momentos de um jogo. O uruguaio, que é capaz de atuar como referência no ataque, ou cair pelos flancos para ajudar na criação de jogadas, seria um trunfo para o treinador, que poderia explorar sua versatilidade de acordo com o estilo de jogo e a necessidade da partida. A inteligência e o posicionamento de Cavani, junto com o entrosamento com seus companheiros de ataque, poderiam fazer do Fluminense uma equipe ainda mais imprevisível e perigosa. Por fim, a chegada de Cavani não seria apenas uma vitória para o Fluminense, mas também para o futebol brasileiro como um todo. Ao atrair um jogador de tamanha qualidade, o Campeonato Brasileiro ganha mais visibilidade, competitividade e talvez uma nova referência para as futuras gerações de atletas. A vinda do atacante uruguaio seria, sem dúvida, um dos maiores momentos da história recente do futebol brasileiro, e o Fluminense poderia ser o palco desse grande espetáculo. A expectativa de vê-lo em ação com a camisa tricolor é algo que motiva não apenas os torcedores do Fluminense, mas todos os amantes do futebol. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like, para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.